muito bem-vindo ao canal Escrevendo Renovo. Meu nome é William Nobre, sou pastor na Debras Parque Ribeirão Preto e meu pastor presidente é o pastor Davi Alves da Fé. Mais uma semana, mais um dia para gravar essa pré-aula maravilhosa da revista da editora Betel. Revista que nós estamos no segundo trimestre de 2022. O ano passou muito rápido, né? Essa pandemia, tudo que aconteceu, mas nós estamos em 2022, é isso aí. Olha essa revista linda aqui que nós vamos estudar, essa revista fantástica aqui, que tem agregado muito para os nossos conhecimentos. Mas antes de irmos para a lição, quero fazer aquele pedido que eu tenho feito sempre em todos os vídeos nossos da Escola Bíblica. Primeira coisa, já curte esse vídeo, mete o dedo no like para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante para você e indique para muito mais pessoas. Depois de curtir o vídeo, deixa o seu comentário, o que você está achando dessa revista. Deixa para nós, na lição passada eu falei sobre você comentar a importância de se estudar o Apocalipse. Você comentou? Se não comentou, comente aqui então de novo. Qual é a importância de se estudar o livro do Apocalipse para os dias atuais? E também queria pedir para você que você ainda não é inscrito, é novo por aqui? Primeira vez que está aqui no canal Escrevendo Renovo, já se inscreve agora. Se inscreve no nosso canal, deixa... já faz a sua inscrição, ative as notificações para todas as vezes que nós subirmos um vídeo novo, você ser avisado pelo YouTube, para que ele possa te falar, ó, tem vídeo novo ali do canal Escrevendo Renovo. E nós sempre postamos uma vez por semana o vídeo da pré-aula da revista da editora Betel, toda terça-feira às 7h07 da manhã. E toda sexta e todo sábado agora, sábado às 12 horas, às 9 horas, perdão, todo sábado às 9 horas da manhã, nós subimos um vídeo com uma mensagem de Deus para o seu coração. E tem muita coisa boa vindo por aí no canal Escrevendo Renovo. Não perca. Então, já se inscreva, garante aí a sua cadeira na primeira fileira para ser o primeiro a assistir os nossos vídeos e ser impactado pela palavra de Deus. E depois de curtir, comentar e se inscrever, também queria pedir para você compartilhar. Compartilhe esse vídeo, compartilhe o vídeo no WhatsApp da igreja, no WhatsApp da escola, no WhatsApp do trabalho, no WhatsApp no grupo da família. Compartilhe aí com a vovó, com o vovô, com o titio, com a titia, com o primo, com a prima, com o cunhado, com a irmã, com a cunhada. Compartilha com todo mundo, para todo mundo assistir essa aula que tá fenomenal. Então, sem mais delongas, bora lá para a lição de número 3. Lição maravilhosa. Vamos agora estudar esta lição que está fantástica. Tema da lição: Apocalipse, uma mensagem de Cristo para a sua igreja. Texto áureo que dizia: o que vês, escreva-o em um livro, envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. Verdade aplicada nesta lição: a expectativa do retorno de Cristo deve produzir na igreja atitudes de vigilância, oração, quebrantamento, santificação na direção do Espírito Santo. Objetivos da lição, sempre como eu digo, são 3 objetivos. Vamos ficar atentos aos objetivos para nós não fugirmos daquilo que o comentarista está querendo passar para nós. E também você, meu amigo professor, para você ter um norte ali do que você vai lecionar na aula e não atropelar aí as lições, não passar, como dizia minha avó, o carro na frente dos bois, senão não funciona. Primeiro objetivo, mostrar a necessidade de arrependimento. Então, no tópico de número 1, nós vamos ver qual é a necessidade de se arrepender. Objetivo de número 2, ensinar que a promessa é para aquele que vencer. E o objetivo de número 3, incentivar o relacionamento com o Espírito Santo. Vamos lá então para o tópico de número 1. A mensagem profética. Na lição anterior, tivemos nosso primeiro contato com as 7 igrejas da Ásia,
nos capítulos 2 e 3 do livro do Apocalipse. Jesus, aquele que tem em sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, traz uma mensagem direcionada a cada uma delas. Devemos lembrar que nos momentos finais de seu ministério terreno, Jesus disse que estaria sempre com a sua igreja. Veremos, portanto, sua mensagem às 7 igrejas, o cuidado divino com a sua igreja em todo o tempo. Então, essa é a promessa que Deus faz para nós, de estar sempre conosco, juntamente conosco. Nós falamos na lição passada sobre Deus como autor da Bíblia Sagrada, estar presente sempre quando nós lemos a Bíblia. Por isso nós precisamos estar diante da presença dele e acreditar que ele conhece a sua igreja, ele conhece a necessidade da sua obra e ele vai suprir cada uma delas. Tópico 1.1. Por que 7 igrejas da Ásia? Por que 7? Por que na Ásia? Vamos lá então? O número 7 na Bíblia fala de perfeição e completude. Isto nos faz entender por que não temos apenas uma mensagem, 2 ou 10 às igrejas da Ásia. É interessante, de qualquer coisa, você dar uma voltada. Na lição de número 1, nós falamos sobre o significado ou a simbologia do número 7. E na ocasião, eu até disse, e reforço aqui, que o número 7 na Bíblia, ele significa o número 7, mas em sua forma completa, tá? A fórmula da perfeição em química é o pH 7, que é a fórmula perfeita. E Deus aqui vem mostrar, através da palavra, o número 7 é a completude, é o número completo. E nós vemos tudo que Deus exorta as igrejas, essas 7 igrejas, ele está em nossas igrejas de uma forma geral, ok? Onde o número 7 aparece no Apocalipse. Em geral, temos uma revelação ou lição divina a ser aprendida. Devemos lembrar que o Apocalipse é o livro profético do Novo Testamento. Sendo assim, vemos que estas 7 igrejas representam a igreja de Cristo em toda a sua história, em todo o ciclo de sua existência, desde a sua fundação, no dia do Pentecoste, até o arrebatamento na volta de Jesus. E estas mensagens mostram Cristo falando com a sua igreja em todo este tempo ou ciclo. É reconfortante sabermos que servimos a um Deus que não nos esquece e que sempre cuida de nós. O interessante também é nós entendermos que essa carta às 7 igrejas pode retratar também alguns ciclos de vida da igreja ou como alguns períodos que a igreja passa. Por isso que Jesus ele sempre está no meio da igreja, e esse número, ele volta a dizer aqui, que ele vai representar todo o corpo de Cristo, tá? A forma completa do corpo de Cristo é essas 7 igrejas. Nós temos tudo o que aconteceu, tudo que foi denunciado ou o que foi elogiado aquelas igrejas, também acontece nos nossos meios, no nosso meio. E nós precisamos também, como servos zelosos, denunciar o pecado, denunciar a falta de fé, reconhecer quando nós estamos fracos, abolir do nosso meio a mediocridade, aquele pensamento mediano, aquele pensamento da igreja que ficava ali no mais ou menos, nem frio e nem quente. Então nós tivemos isso no meio da igreja e precisamos confrontar estes pecados. Por que estas igrejas? Havia naquele tempo outras igrejas na região, como Colossos e Hierápolis, mas Jesus escolhe Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, porque aquele que João viu com os olhos como chama de fogo, que mostra a sua onisciência, viu nesta igreja características presentes nas muitas igrejas locais, em todo o mundo ao longo da história do povo de Deus nesta terra. Sua onisciência fortalece nossa fé e nos consola, sabendo que neste exato momento, mesmo diante das maiores provocações, Cristo sabe, conhece e nos socorre. Por isso que ele escolhe aquelas igrejas, porque cada uma daquelas igrejas, elas continham
tanto porque as cartas às igrejas, elas contêm ali o remetente, elas contêm um elogio àquela igreja, de quem está falando, o contexto histórico, né, daquela igreja, continha um elogio e um puxão de orelha, um pecado. Exceto Filadélfia, que não tinha nenhum pecado, e Laodiceia, que não tinha nenhuma qualidade. Então o Senhor primeiro sempre reforça a qualidade, primeiro ele se mostra, porque a cada uma das igrejas ele se mostra de uma forma diferente, depois o remetente, ou seja, o contexto histórico, mostrava o que aquela igreja estava passando, depois ele mostrava uma qualidade daquela igreja, e só então o pecado daquela igreja e a solução para o pecado daquela igreja. Tá? Então, em cada uma dessas cartas, ele vai demonstrar, ele vai fazer essas análises com óleo de chama de fogo. E essas análises mostravam em cada uma dessas igrejas o que nós passamos e o que precisamos estarmos focados atualmente. 1.3. Uma advertência para os nossos dias. Após tanto tempo decorrido da revelação dada a João sobre o estado daquelas igrejas, é preciso sermos sensíveis à palavra de Deus que chegou até nós, a ação do Espírito Santo contínua, avisando ao povo de Deus acerca dos perigos que rondam a igreja, buscando desviar os discípulos de Cristo do caminho da santificação, do fervor espiritual, temor a Deus e comodismo e conformismo com os valores e costumes mundanos. O apóstolo exortou: examinai-vos, provai-vos a vós mesmos. É necessário que um exercício diário para buscar manter a pureza doutrinária, uma vida piedosa e de adoração sincera em seu sermão profético. Portanto, bem antes da mensagem às igrejas da Ásia, o Senhor Jesus já alertava: perseverai, olhai, vigiai e orai. Não vos ache dormindo. Então é isso, nós precisamos ouvir essas advertências. Precisamos estar vigilantes, precisamos estar orando e precisamos nos examinar. Examinar a nossa vida, examinar como nós temos vivido e o que nós precisamos fazer para melhorar o nosso relacionamento com Deus, ok? Melhorando esse relacionamento com Deus, nós garantimos ou temos a garantia de estarmos na presença dele em fidelidade, e quando ele voltar, nós podemos subir com ele às mansões celestiais e habitar todos os dias ou o restante dos nossos dias em sua presença. E vamos para o tópico de número 2, a mensagem de Cristo. As mensagens às 7 igrejas da Ásia são um verdadeiro raio-x na igreja de Cristo, mostrando características e qualidades admiráveis, mas sem esconder erros, desvios doutrinários e fracassos morais e espirituais. Jesus trata diretamente com a sua noiva e admoesta a fim de que haja despertamento, mudança profunda e perene. Cada uma das mensagens são uma forte trombeta de Deus tocando até que chegue finalmente a última trombeta. Então, cada mensagem, cada uma das cartas é realmente para demonstrar as qualidades daquela igreja, demonstrar o que aquela igreja tem feito de bom, demonstrar o que aquela igreja tem passado e qual o contexto histórico ela está inserida, mas também demonstrar os seus fracassos, demonstrar os seus desvios morais, demonstrar o que ela tem feito de errado e também mostrar como ela pode consertar tudo aquilo que ela está vivendo, ok? Vamos lá então, 2.1, estrutura da mensagem. Ao estudar as mensagens às 7 igrejas da Ásia de uma forma mais minuciosa, um detalhe muito importante não pode deixar de ser observado. As mensagens possuem 5 pontos em comum. Revelam vários títulos e atributos de Cristo. 2. Qualidade encontradas. 3. Exortação. 4.
conselho e ordens. 5, e promessa ao que vencer. Nisso, podemos aprender uma lição importante em tempos de inversão de valores e desrespeito à família. Deus vê além da aparência das coisas. Ele sabe o que somos realmente. Aquele que diz, conheço as tuas obras, sabe também o motivo pelo qual fazemos. É bem interessante esse ponto, justamente é como se fosse um esboço de cada carta. Jesus faz como se fizesse um esboço de cada carta, e aí ele vai apresentando cada situação. Por que você está passando por isso? Por que você está sendo exortado em relação a isso? Como você deve mudar? Então, ele vai apresentando a cada uma das igrejas. Primeiro, Jesus se apresenta a cada uma das igrejas de forma diferente, o que mostra para nós que Jesus, ele em sua completude, ele se apresenta para nós como nós precisamos, como nós estamos necessitando naquele momento. Muitas vezes nós achamos que Jesus vem como um cordeiro, mas naquele momento a gente está precisando de um leão. E ele se apresenta como esse leão imponente, feroz, e manda o mal embora. Mas às vezes nós precisamos realmente do cordeiro, porque estamos feridos pelo pecado, fomos machucados, os nossos pés, como o salmista declarou, quase se resvalaram, em alguns casos se resvalaram, mas a palavra diz que ao justo compete cair 7 vezes e o Senhor o levantará em todas elas. Isso que nós precisamos entender é que Jesus vai se apresentar para nós, mas ele vai também cobrar de nós aquilo que nós precisamos fazer em relação aos nossos erros, às nossas falhas, aos nossos desvios de moral e de caráter. 2.2. Oportunidade de arrependimento. Das 7 igrejas da Ásia, apenas 2 não receberam exortação ao arrependimento. Então, bora lá. Esmirna e Filadélfia. São as 2 igrejas que não recebem exortações para se arrepender. Ao mesmo tempo que Cristo expõe os erros e desvios doutrinários que vemos nelas, oferece em sua longanimidade tempo para a mudança, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Agora mesmo, ele ainda espera pacientemente pelos frutos do arrependimento daquele que caiu ou fracassou em sua fé, antes do juízo futuro. Jesus oferece em sua graça uma oportunidade. Este arrependimento, não acontecendo, dará lugar ao juízo divino. Nós precisamos entender a importância do arrependimento. O que nós temos vivenciado atualmente são pessoas que têm errado, têm colocado erro em cima de erro, e um erro para tampar outro, e não temos visto atitudes de arrependimento. O arrependimento, ele é a mudança de direção. O arrependimento é o que demonstra que você realmente não quer mais cometer os atos que você cometeu. Mas parece que a igreja hoje tem cauterizado a sua mente para certos pecados e não tem relacionado alguns pecados com o esfriamento espiritual da igreja. Nós não vemos pessoas mais chorando aos prantos e indo confessar os seus pecados. Realmente dizendo, eu pequei, eu errei, mas eu quero mudança. Aquela cena de Davi diante de Natã, pequei contra Deus e contra o Senhor, somente eu pequei. Chorando em prantos, pedindo perdão, carecendo do consolo do Espírito Santo para ter um conforto dentro de si por causa do pecado que cometeu. Precisamos pregar o arrependimento. Eu vejo pessoas entrarem na sala pastoral, confessarem os seus pecados, mas com os olhos tão secos, apenas porque chegam, e na maioria das vezes, quando chegam à sala pastoral, é porque aquilo já tomou proporções, está todo mundo sabendo, e aí ela vai como se fosse apenas um desencargo de consciência. Deixa eu comunicar ao pastor para poder passar pelo período de disciplina e depois voltar às minhas atividades normais. Eu ouvi alguém dizendo, certa feita, que
Quando eu erro, quando eu peco, eu dobro o meu joelho, peço perdão a Deus e acabou, porque ninguém tem nada a ver com o meu pecado, com o meu erro. Sabe, tá faltando o arrependimento sincero. As nossas igrejas talvez seja uma característica da igreja do século XXI, não sei, mas é o que nós temos visto. Pessoas que têm errado, que têm pecado, que têm levado a vida numa boa, como se nada daquilo, como tudo aquilo fosse comum, fosse normal. E hoje eu quero dizer para você, aluno, e para você, professor, também instigar o seu aluno que não tem nada de normal em pecar e não sentir uma necessidade de mudança, em se arrepender e não chorar verdadeiramente, não sentir a alma sair do corpo, o peito rasgar na presença de Deus. Porque apenas colocar da boca para fora, apenas confessar da boca para fora, não é sentido de arrependimento. Porque o verdadeiro arrependimento, ele parece que rasga a gente, é de dentro para fora. E ele vem de forma tão abrupta, tão poderosa, que não há corpo, não há quem consiga aguentar, e aquilo é preciso ser colocado para fora, gera lágrimas, gera um choro, parece incessante. A gente chora tanto que as lágrimas, chega um momento que já não tem mais lágrima para chorar, mas o choro, o soluço continua ali. Até que a gente sente o Espírito Santo de Deus, o consolo e o refrigério do Espírito Santo. E aí a gente entende que aquilo passou. Aquilo passou. Que o Senhor, se você tem vivido isso, que o Senhor ele te dê a oportunidade, porque uma vez que você sente o verdadeiro arrependimento, todas as vezes que você errar e pecar, você vai buscar por esta mesma sensação, por esse mesmo consolo, por esse mesmo refrigério que só o Espírito de Deus pode te conceder. Tópico 2.3, a promessa de Cristo. De forma geral, a promessa é compromisso que alguém assume de fazer, dar ou dizer alguma coisa. A promessa pode ser feita verbalmente ou por escrito. Jesus fez muitas promessas e fez questão de registrá-las para que nós fôssemos alcançados por elas. A Bíblia tem muitas promessas. A primeira promessa ainda é no Éden. Fala da primeira vinda de Cristo. Isso está em Gênesis 3,15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre seu descendente e a sua descendência, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O derramamento do Espírito Santo, em Joel 2,28. E derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, como água em terra seca. E também a restauração do povo de Israel. O ministério terreno do Messias, dentre muitas outras. Nas promessas, nas mensagens às 7 igrejas da Ásia, todas terminam com promessas que falam da igreja reinando com Cristo, a vida e da vida eterna. As promessas de Cristo para a sua igreja são um conforto diante das lutas desta vida e a certeza de que a morte para os que servem a Cristo é apenas temporária, pois está reservada para os salvos a vida eterna com Cristo. Nós precisamos entender que Deus nos fez uma promessa. Que promessa é essa? De um dia nós morarmos com Ele. E por mais que nós passemos pela morte por um breve período, a morte não é o lugar aonde nós estaremos. A morte não é o lugar para os crentes salvos. Nós morreremos, mas viveremos em Cristo Jesus, porque enquanto para muitos a morte é o fim, para nós a morte é o princípio da eternidade ao lado do Senhor. Essa é a maior promessa. Você pode ter promessas de ser um grande cantor, de ser um grande pregador, de ser um grande escritor, de ser um grande pastor, de ser um grande empresário, de rodar os 4 cantos da terra, fazendo aquilo que você gosta de fazer, de ter uma bela casa, um bom carro, um bom salário, uma família maravilhosa, mas a maior de todas as promessas é que aquele que subiu
descerá e levará a sua igreja para morar juntamente conosco. Tem promessa mais gloriosa do que a que Jesus fez? Olha, mas eu vou preparar-vos lugar e voltarei e buscarei vocês para morar juntamente conosco. Glória a Deus e aleluia, porque é por essa promessa que vivemos, é por essa promessa que sofremos e é por essa promessa que nós um dia diremos: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Tópico de número 3. Bora lá, caminhando para o final da lição 3, a mensagem do Espírito Santo. O Espírito Santo tem um papel vital na vida e existência da Igreja de Cristo. Sem o Espírito Santo, a igreja não mais existiria ou seria meramente um clube ou mais uma agremiação. Ele é o Consolador que nos dá poder para fazer a obra de Cristo neste mundo e, ao mesmo tempo, prepara a noiva para o arrebatamento. Deixa eu falar uma coisa aqui, um vídeo que tem viralizado aí nas redes sociais e eu não poderia, como pastor e pregador, ensinador da palavra de Deus, deixar de falar algo sobre isso. O comentarista, o pastor William Barros, ele cita, e ele é muito feliz em fazer essa citação, quando ele diz que a Igreja de Cristo sem o Espírito Santo seria um clube. A dona Bruna Marquezine fez uma citação em um dos seus podcasts: quem tem boca fala o que quer, mas também é preciso ter ouvido para ouvir as respostas daquilo que você falou. Tá? A igreja, ela não é um clube. A igreja não é uma associação. Jesus não é um cara de rolê. A igreja, ela precisa, as pessoas que querem aderir e dizer eu sou de Cristo, precisa ter uma vida embasada nesta palavra. Nós não falamos ou pregamos nada que não esteja nesta palavra. A senhora Bruna Marquezine tem visto a igreja como um clube, como uma associação, como apenas pessoas que seguem um tal de fã-clube, porque lhe falta o Espírito Santo de Deus. Falta você ver a igreja através dos olhos do Espírito Santo. Falta você ver a igreja através dos olhos daquele que abre os olhos de quem está fechado. O conhecimento pelo conhecimento não serve de nada, não vale de nada. Eu disse isso aqui em outras lições. A leitura da palavra pela leitura da palavra não serve absolutamente nada. Você precisa aplicar, você precisa obedecer, você precisa cumprir aquilo que foi falado. Jesus não é um cara de rolezinho. Nem quando ele esteve na terra ele foi um cara de rolezinho. Ele não teve fã-clube. Pelo contrário, as pessoas que estavam ao seu lado, um dia ele disse assim, que aqueles que quisessem fazer parte de mim precisaria comer da minha carne e beber do meu sangue. A mensagem foi tão dura que todas as pessoas que o acompanhavam o abandonaram, o deixaram. E quando ele virou para os únicos que ficaram, que foram os 12 discípulos, ele disse assim para eles: olha, vocês não querem ir com eles? Vocês não querem ir também? Jesus nunca implorou para que ninguém o seguisse, nunca implorou para que ninguém o buscasse. Se a palavra de Deus é dura demais para a senhora, então o que você está fazendo? Pare de falar daquilo que não lhe compete, pare de falar daquilo que não lhe diz respeito. Tá? Porque a palavra de Deus é essa que nós buscamos. Nós fazemos parte de uma igreja, de um único corpo, o qual Cristo, ele é o cabeça. Ele não é o cara do passeio, ele é o cabeça da igreja e é ele quem direciona a igreja para onde ela quer ir. Porque quando a igreja fala, quando a palavra de Deus fala, todo o resto perde o sentido. Nós vivemos por esta palavra. Nós cremos nesta palavra. O restante é apenas anátema. Bora lá então, porque nós vivemos pelo Espírito Santo de Deus. E é isso mesmo. Agora, verdade seja dita, porque igrejas que não têm o Espírito Santo são apenas clubes de pessoas que defendem um mesmo conceito. 3.1. O outro consolador. Depois da última ceia, Jesus confortou e instruiu os discípulos que estavam aflitos com a proximidade de sua partida. Neste momento, faz a promessa de enviar outro Consolador,
que ensinaria todas as coisas e faria lembrar de tudo que o Mestre ensinou. Testificaria de Cristo e convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso deixa claro que, sem a presença do Espírito Santo, a Igreja não teria sobrevivido a tudo que passou nestes 2000 anos e chegado até aqui. Então, Jesus, ele nos deixa o Espírito Santo, nosso Consolador, aquele que nos protege, aquele que nos guarda do mal, aquele que nos leva muito mais além. Sem o Espírito Santo, a igreja não teria passado do primeiro século, mas com o Espírito Santo, ela não só passa do primeiro século, como até hoje, as tentativas de nos derrubar, as tentativas de calar a igreja, de minar a força da igreja, elas são todas subjugadas debaixo do poder e da ação do Espírito Santo de Deus. 3.2. Ele reveste e dá dons. É o Espírito Santo que dá sentido e realização na vida do cristão. Só após o revestimento de poder, os discípulos estariam prontos para serem testemunhas de Jesus. Ao ser revestidos de poder, o cristão fala em línguas que são concedidas pelo Espírito. Os dons espirituais são do Espírito Santo e ele reparte na igreja como quer. Isto tudo mostra nossa total dependência do Espírito Santo. A igreja primitiva não dispunha de nenhuma das facilidades tecnológicas que possuímos, mas evangelizou o mundo de sua época porque tinha o poder que advém de um relacionamento de comunhão e dependência do Espírito. Falharemos se não nos voltarmos para Deus agora, com sinceridade, devoção e coração quebrantado. Este é o nosso tempo, a nossa hora, a última hora. É o Espírito Santo quem nos dá os dons necessários para que nós possamos viver nesta terra, viver neste mundo, passar por esta brevidade e podermos continuar firmes na presença de Deus. Há um escritor, que eu não vou lembrar meu nome agora, mas que ele disse que todo resquício de bondade da humanidade ela é fruto do Espírito Santo de Deus, que o homem por si só não é bom e não consegue ter atitudes boas, não consegue caminhar juntamente ao lado de Cristo, mas nós, através do Espírito Santo, conseguimos vislumbrar da sua bondade, através dos dons que ele nos concede, continuar caminhando diante da presença dele. 3.3, e lembrando que a última hora é o último momento, é os últimos suspiros da igreja na terra, é por isso que temos passado por tantas tribulações, é por isso que nós temos visto tantas seitas e tantas heresias se levantarem, mas aqueles que estão embasados na palavra, estão firmes na palavra, aqueles que creem na solo escritura, esses sim passarão por este período e manterão a sua fé em Cristo no verdadeiro evangelho. Que o resto é balela. O Espírito 3.3. O Espírito prepara a noiva para o arrebatamento. Em relação ao arrebatamento da igreja, o Espírito Santo tem um papel de vital importância, pois, sendo o outro consolador, está preparando, guiando, operando até o dia da volta de Cristo. Quando seremos glorificados com Cristo, também nos adverte com relação ao perigo de entristecer o Espírito Santo, sendo que fomos selados por ele para o dia da nossa redenção. Em suma, podemos afirmar que, assim como o mordomo Eliezer preparou uma noiva para Isaque, o Espírito Santo prepara a noiva de Cristo para o seu encontro com o noivo no dia do arrebatamento. É o Espírito Santo que adorna a noiva, é o Espírito Santo que está cuidando dessa noiva nos mínimos detalhes, preparando as suas vestes, preparando a sua roupa, adornando os seus vestidos, para que quando Jesus voltar, ele encontre uma noiva à altura do Rei e do Deus que ele é. Chegamos ao final de mais uma lição.
mais esta lição que foi extremamente fantástica. Que Deus continue te abençoando e enchendo a sua vida de graça. Na conclusão, o comentarista ele diz assim: aprendemos nesta lição sobre a importância do arrependimento sincero em caso de erro ou pecado e que devemos perseverar em obedecer a Deus, cultivando uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Esta é a mensagem que eu deixo para você nesse último tópico, nessa conclusão. Encha-se do Espírito, busque o Espírito Santo de Deus. Ele é tudo que nós temos enquanto estivermos nessa terra. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu dia. Até a próxima semana, se Deus assim quiser.